Eu subo a essa tribuna para parabenizar o excelentíssimo senhor juiz federal Marcelo Bretas pela decisão de autorizar que 8.429 bilhões de reais que foram confiscados pela Operação Lava Jato por conta de desvios nas obras do BRT Transbrasil e Transcarioca, esse dinheiro fosse devolvido aos cofres públicos do município do Rio de Janeiro. Na verdade, senhor presidente, nós só ficamos sabendo deste montante de desvio do dinheiro público graças a uma delação feita pelo então secretário de Obras da gestão do ex-prefeito Eduardo Paes, que na época pertencia ao MDB, e infelizmente quando se fala de MDB no Rio de Janeiro, a única coisa que nós conseguimos visualizar é a patifaria e a roubalheira. E nesse caso, o prefeito Eduardo Paes fazia parte do PMDB. E o Alexandre Pinto confessa, então, em uma delação premiada, esse desvio, este conluio, esta armação contra a população do Rio de Janeiro, que desviou, na verdade, foram recuperados 8 bilhões, quase 8 bilhões e meio, mas o desvio foi muito mais do que isso. A decisão, portanto, do excelentíssimo senhor juiz federal Marcelo Bretas de devolver esse dinheiro aos cofres públicos do município foi uma decisão acertada. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura do Rio de Janeiro, o deputado Paz Landim, passa por um momento muito delicado. Eduardo Paes deixou, ao sair do governo, uma dívida de 3 bilhões de reais aos cofres públicos do município do Rio de Janeiro. Na verdade, Eduardo, que é cultuado como um grande gestor, deixa uma dívida para a gestão de Marcelo Crivella, que impediu o avanço, pelo menos nos primeiros meses do governo Crivella. Por um outro lado também, a crise ela se aumentou e foi gravemente aumentada, porque o prefeito Marcelo Crivella, ao receber esta dívida, não soube ter a competência de fazer uma transição de governo capaz de lhe dar os números exatos do que estava acontecendo naquele momento. Quando você peca na transição de um governo para o outro, o novo governo entra às cegas, e foi isso que aconteceu com o governo de Marcelo Crivella, que até hoje não conseguiu adequar ou readequar as contas do município do Rio de Janeiro, apesar do aumento do IPTU e de aumentos de impostos que houve sobre o nosso contribuinte do Rio de Janeiro. Que esse dinheiro, esses 8 bilhões, quase 8 bilhões e meio, sejam bem investidos pela atual gestão, pelo atual prefeito, para que nós, cariocas, possamos ver o resultado desse dinheiro na melhoria do serviço público. Parabéns, então, ao juiz Marcelo Bretas, que com esses quase 1 bilhão, 8 bilhões e meio, dá um alívio aos cofres públicos do Rio de Janeiro. Agora, resta saber se a gestão será competente para saber usar esse dinheiro da Lava Jato. Senhor presidente, um outro assunto que me traz a essa tribuna é para falar sobre o Setembro Amarelo. Nesse mês de setembro, a luz amarela está acesa, e essa cor representa o alerta da sociedade ou a sociedade sobre um tema tão delicado que é o suicídio. O suicídio que
perpassa todas as classes econômicas, sociais, religiosas, todas as faixas etárias da sociedade. Só para se ter uma ideia, dentro do sistema de segurança pública, houve um relatório que aponta que a morte de policiais através de suicídio supera a morte de policiais através de operações. Uma loucura. Por exemplo, a taxa de suicídio entre a faixa etária crianças de 10 a 14 anos aumentou em 40% no Brasil. E entre adolescentes de 15 a 19 anos aumentou em 35% nos últimos 10 anos. Os casos de suicídio aumentam entre líderes religiosos, mostrando que esse é um drama de saúde pública que perpassa questões religiosas, ideológicas e econômicas. Senhor presidente, eu fiz um requerimento de informação ao Ministério da Saúde sobre quais as ações efetivas de política pública estão sendo feitas no combate ao drama do suicídio que vivemos em nossa nação. Mas enquanto humanos que somos, não podemos esperar o Estado agir. Nós temos que agir. Ao nosso lado poderá haver alguém pensando em suicídio, vivendo a dor, a angústia da depressão. Quero parabenizar o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que auxilia pessoas na prevenção do suicídio e dá atenção àquelas que sofrem da ansiedade e da depressão. O número é o número 188, 188, é o Disque Vida, é o Disque Centro de Valorização da Vida. Que nós, enquanto sociedade, possamos estar olhando uns aos outros, porque ao nosso lado pode haver alguém que está pensando no último recurso da sua vida, que é, infelizmente, a morte. Senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência somente mais um minuto para concluir a minha fala, presidente Charles Fernandes, só mais um minuto. Eu quero manifestar desta tribuna o meu total repúdio com o que aconteceu nesta casa essa semana. Esta casa foi na contramão da opinião pública e da vontade popular, fazendo a mini reforma. É claro que alguns pontos eram sim necessários, mas alguns pontos são vergonhosos, como por exemplo, usar dinheiro público para pagar advogados para político ficha suja, usar dinheiro público para que os partidos possam comprar prédios, patrimônios. O aumento do fundão eleitoral, nesse momento, é uma vergonha. Nós teremos para o ano que vem um contingenciamento, um orçamento, aliás, já contingenciado na saúde, educação, segurança pública, e vem esse parlamento e colocar mais dinheiro no fundo eleitoral. Esse não era o momento. Quem está falando aqui é alguém que venceu 2 eleições sem dinheiro de partido. É alguém que venceu 2 eleições sem o fundo eleitoral, mostrando que quando você está alinhado com a opinião pública recompensa esse político. Portanto, o meu repúdio. Obrigado, nobre deputado.